A partir de agora, a gente convida você que está na sintonia pela 87,9. Você que está aí no seu rádio. Agora você já pode ir para o Facebook, porque a gente vai estar ao vivo com a nossa entrevista de hoje. Você que gosta de nos ver, de fazer comentário, de fazer perguntas, fique atentas, porque a partir de agora a gente conversa com a doutora Fabiane Carvalho, ela que é especialista em direitos dos autistas, e é sobre isso que ela vai falar para nós nessa manhã, mas pode falar outras coisas também. Bom dia, Fabiane Bom Carvalho, dia. Um prazer ter você aqui no programa Espaço Mulher. Muito obrigada. Bom dia, ouvintes da Rádio Melodia. Estou aqui para poder esclarecer alguns direitos que os autistas têm e que às vezes os pais e os parentes não sabem. Verdade. Ultimamente está sendo muito divulgado matérias e informações, né, sobre Sim. o mundo do autismo. Antigamente a gente quase não se ouvia falar. E você entrou nesse mundo, tem algum motivo? O que foi que te levou a se especializar em direitos dos autistas? Você pode aproximar um pouquinho mais para sua voz ficar mais bonita ainda. Ano passado Sim. chegou uma causa para mim nessa área e aí me despertou estudar mais sobre essa área. Cada vez mais é uma área, né, que está se tornando mais conhecida. Mais direitos estão sendo adquiridos, porque antes só tinha a lei do deficiente, né, da pessoa com deficiência. Tudo, né? Sim, que englobava tudo. E aí, em 2012... 2012 é recente, né? Surgiu a lei que é voltada para questões dos autistas. E o que diferencia? Por que existe a lei que beneficia todos que têm algum tipo de especialidade, vamos dizer assim? Sim. E por que a do autista tem que ser diferenciado? São direitos a mais? O que leva a ter esse consenso? É porque a questão do autismo é uma condição específica que tem, né, no intelecto. E aí, as pessoas que têm os espectros, né, que são chamados, que é suporte 1, suporte 2 e o Antes 3... era leve, médio e severo, né? Agora trocou a nomenclatura, né? Suporte 1... Isso. Suporte 2, suporte 3... nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Antes, não era uma questão difundida. Muitos pais, acho que não sabiam o que era a questão do autismo. Por isso que hoje tem a questão dos diagnósticos tardios. Muitos adultos estão... Estou sabendo, pessoas amigas minhas dizem, Rose, agora eu descobri porque eu tinha essa e aquela condição, aquela dificuldade de interagir com as pessoas me criticavam, diziam que eu era isso, que eu era aquilo. Eu tenho uma amiga mesmo que ela está uma alegria porque recebeu esse diagnóstico agora, que ela não gostava de conversar muito, ela era bem restrita nos relacionamentos, tudo incomodava ela e tudo, sabe? Não gosta que pega na cabeça, cada não gosta um de toque, diferente, textura, cada pessoa tem sua Então, ela vivia num mundo, assim, bem, sabe, fechado, embora intelectualmente bem ativa, fez doutorado e tudo, uma pessoa muito intelectualmente falando, né? Sim. Mas tinha essa condição, tem ela. E só agora, depois de adulta, que veio descobrir. Então, você falou do diagnóstico tardio, né? Sim, tem adultos que estão descobrindo, né, o autismo há pouco tempo. Foram criados a vida toda com essa questão e não sabiam, né? Não sabiam. Então, muitas vezes as famílias não sabem, né? Claro, não sabem. Sim. E não sabendo, não tem como compreender aquela pessoa, aquele indivíduo. Sim. E muitos crescem mal compreendidos, né? Sim. A Lei Berenice Piana, que é a lei que rege, né, a questão dos autistas, surgiu em 2012. Sim. Entrou em vigor em 2012. Lei de lá Berenice pra cá, Piana. Eu gosto de saber de historinha. Por quê? Quem foi essa Berenice Piana? Ela é mãe de autista. E aí ela lutou, né? Pelas questões do... Aqui no Brasil? Sim. Legal, Berenice Piana. Sim. E aí entrou em vigor. E de lá pra cá, cada vez mais... adquirindo mais direitos. Sim, os autistas estão conseguindo mais direitos. Então, daqui a pouco você vai falar que direitos são esses. Mas sempre quando a gente começa aqui a nossa entrevista, a gente pergunta assim para o entrevistado, principalmente quando vem a primeira vez no programa Espaço Mulher,
quem é você? Eu esqueci de perguntar, mas não dá tempo. Quem é a doutora Fabiane Carvalho? Eu sempre pergunto, você é filha de quem? Se for casada, eu pergunto tudo sobre a família. Fala aí pra gente. Eu sou conquistense. Conquistense. Meu pai é conquistense, Sim. minha mãe não é daqui Fala de o Vitória nome da dos Conquista. pais, eu gosto de saber. Meu pai se chama Antônio Érico. Antônio Érico, ele vai ouvir a gente se não estiver ouvindo. Um abraço, meu irmão. E minha mãe, Admar. Minha Admar. mãe é de uma cidade chamada Maikinique. Oh, é pertinho daqui, né? Mais ou menos, depois de Tapetinga. Isso, depois de Tapetinga. Aí você veio parar aqui para estudar, como foi sua história? No caso, eu sou conquistense, né? Minha Minha mãe que veio pra cá pra estudar. Entendi. E aqui ela fixou. Sim, já mora há muitos anos. Ela veio com acho que 20 e poucos anos pra estudar. Tá. Aí ficou e é uma conquistada, né? É o que se chama de conquistada. Tem as conquistenses e as conquistadas. Sim, as pessoas conquistadas são aquelas que nasceram em outra cidade, chegou aqui, apaixonou. Sim. Ou veio por um motivo de buscar melhoria de vida, ou de estudos, ou de saúde, e ficou. Eu estou lembrando de um caso aqui de uma amiga que ela disse que veio aqui para colocar uma filial da sua loja. Ela era de feira. Mas ela apaixonou pela cidade, que ela só voltou lá na cidade dela para buscar mudança. É verdade. Muitos de nós aqui que moram em Vitória da Conquista fomos conquistados. Eu, no meu caso, vim para aqui com 6 anos de idade. Então, eu já me sinto totalmente conquistense. Meus pais eram de Tapetinga, vieram para aqui em busca de saúde. Eu lembro disso. Eles vieram porque eu tinha 2 irmãos com problemas, que talvez seriam autistas, mas naquele tempo não tinha diagnóstico. Sim. Eles tinham dificuldades de interação, opção de dificuldades. E naquela época minha mãe veio para aqui em busca de tratamentos, porque lá em Tapetinga não tinha, e ela soube que aqui em Conquista tinha 2 pediatras famosos, Dr. Getro e Dr. Cana Brasil. Olha, eram na década de 60. eram os pediatras famosos que cuidavam das crianças e atendiam bem as necessidades. Foi ali que meus irmãozinhos começaram a ser bem cuidados aqui pela Conquista. Então, meus pais vieram para aqui. E depois, ela descobriu que lá em São Paulo, mãe corre atrás, né? Então, Dona Virgínia foi para São Paulo, porque soube que lá ia inaugurar um hospital, uma casa que atendia aquela demanda de crianças assim, com dificuldades. E foi a APAI. Isso há 50 e tantos anos atrás. Ela foi a São Paulo, e ela participou da inauguração lá da APAI, mas só que meus irmãos não se enquadravam ali, que a APAI no início era só para síndrome de Down. Então, eles não puderam ser matriculados. Enfim, então as mães vão longe, né? Então, fui lembrada de onde a gente veio, por que a gente veio para aqui. Eu nem estava com essa intenção de lembrar que eu vivi a minha infância nesse contexto de 2 irmãos com alguma certa dificuldades, e até que teve um momento que eles partiram para Deus. Voltando aqui para você. Então, eu gosto dessas historinhas porque os ouvintes, eles fixam mais a informação, o conteúdo, quando se tem histórias de vida, né? Então, você estudou, escolheu o direito? Sim, eu, apesar de ser daqui de Vitória da Conquista, mas eu fiz faculdade em Salvador, lá na Universidade Católica, e logo em seguida retornei para Vitória da Conquista. Se formou lá e correu para cá. Sim. Eu gosto muito de Vitória da Conquista. Isso, muito bom. Olha, a Rita Alves está lá dando bom dia pra gente. Que bom te ver. Obrigada, Rita, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Viu, Ritinha? Você é maravilhosa. Então, doutora Fabiane, aí você estava lá no seu escritório, cuidando de seus processos, e caiu em suas mãos esse processo. Sim, aí assim, eu fiquei comovida com a situação, né? Porque, querendo ou não, uma pessoa que tem um espectro, né? Uma criança tem uma condição especial, necessita de cuidados mais especiais, um suporte maior do pai, da mãe, e às vezes medicação, uma terapia adequada. Essa mãe, esse pai também, essa família precisa também desse suporte, muitas vezes financeiro. Sim. E aí chegou essa causa para mim, a primeira causa, que é uma criança que é suporte nível 2, que precisa de uma medicação e o remédio muito caro, que é um remédio à base de cannabis. Custa em média R$900. Olha, então, e possivelmente sim, é importado
vem de fora. Possivelmente. Sim. Aqui no Brasil, acho que ainda não tem. Isso. E, assim, o SUS, ele não disponibiliza, por ser... A gente já sabe das História, dificuldades, né? Do SUS. E, apesar da mãe dele trabalhar, há essa necessidade dessa medicação cara e só o salário dela não paga. Não dá para pagar. Então, sabendo disso, dessas questões do direito, né? Que a gente sabe que agora já tem um tempo que agrega aí para as crianças que têm o espectro autista, tem um benefício, que é o BPC. BPC. Desde quando surgiu essa? Você falou que a lei foi em 2012, né? Que isso começou. Já começou esse benefício lá? Não. Teve não, um o BPC o BPC e o LHOAS já são benefícios que já tem um tempo bom, sim, né? Que as pessoas já tem acesso, sim, né? Mas era a partir da lei... não era bem difundido, as sim, pessoas não conheciam. E aí foi visto a necessidade que as pessoas, não só crianças, né? Porque quando o diagnóstico é tardio, pode acontecer de um adulto, um adolescente, precisar também de um suporte maior. Então, ele precisando da questão da medicação, da terapia e um tratamento especial, então ele vai ter direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. BPC, benefício de prestação continuada. A sigla é BPC. E aí, a pessoa dá entrada na via administrativa, primeiramente. Sim. Só que, assim, muitas vezes o benefício é negado na via administrativa. E aí a pessoa tem que... Acionar o advogado. Sim. Aí tem que ir na via judicial para conseguir o benefício. Olha só que complicação, né? Que burocracia. Um direito que já é garantido, né? Por lei. E não recebe imediatamente pela via administrativa pode acontecer da pessoa receber. Mas, dependendo de algum critério que eles entendem que a pessoa não tenha direito, por exemplo, um dos critérios para receber o BPC é a renda familiar de 1/4 do salário mínimo. É um critério. A pessoa tem que ter... Essa renda é bem baixa para poder receber. Sim. Olha só. Que 1.412 dividido por 4, então... dá uma média aí de uns, eu acredito que 300 e alguma coisa, né? Olha só, quer dizer que para receber, assim, pela via administrativa, a pessoa tem que ter um salário baixíssimo. Sim, quer dizer que se ela tiver até um salário mínimo, não recebe. Sim. Olha só, aí, como se um salário mínimo fosse muito, né? Isso. Só um remédio desse que eu falei é aproximadamente R$900. Então, como que uma pessoa que trabalha... Se for uma mãe que ganha um salário mínimo, como que ela vai pagar? 1.412 é o salário. Descontado aí quase R$900. Se muitas vezes moram de aluguel. Alimentação, como que vai fazer o tratamento do seu filho adequado? Exatamente. E aí surge a necessidade dela entrar com a ação judicial. Entendi. E aí, quando a mãe trabalha, que porventura ela recebe um salário ou um pouco mais de um salário, mas ela mora de aluguel, e tem a necessidade de fazer as terapias e tomar medicação, ela pode, na via judicial, requerer esse benefício do seu filho. Já que lá na via administrativa provavelmente vai negar, né? Vai negar, por conta da renda, que eles alegam que não preenche o critério da renda de 1/4. Que critério, sem lógica, desculpe falar, que me perdoe quem legislou essa lei. Desigual. Que critério o governo sem federal, lógica. né? 1/4 só recebe quem tiver uma renda de 1/4 do salário mínimo. Um dos critérios. E aí, infelizmente... Aí tem que ser acionada a justiça. Aí, negado na via administrativa, a pessoa já pode ingressar na via judicial. Agora eu compreendi. Eu espero que vocês que estão na escuta do programa Espaço Mulher tenham compreendido por que é necessário existir uma profissional da advocacia especializada em direitos dos autistas, de algo assim afunilado, né? Sim. Só porque o número de pessoas que precisam do benefício é altíssimo e pela via administrativa, pela via normal, vamos dizer assim, não recebe. É preciso que tenha um advogado para estar ali, né, fazendo essa ponte, fazendo esse trabalho de provar que aquela família, que aquela criança ou aquela pessoa realmente
enquadra, né, nesse grupo de pessoas que necessitam Sim. desse apoio financeiro para dar Uma mínima ao condição tratamento. ao tratamento da criança ou do adolescente, né? Porque dependendo da descoberta do Sim. diagnóstico, então, a partir dali é que vai ser feito o tratamento. Na fase infantil, é mais fácil o tratamento. Entendi. Porque a criança ainda está em desenvolvimento, em Sim. formação. Ah, então é mais fácil conseguir lá na fase... Não, eu falo assim, a questão do desenvolvimento da criança é mais fácil a partir da infância. Se diagnosticada na infância, ela tem avanços. Sim, vamos as interações dizer feitas precocemente, não é? Sim, terapia, Os resultados, medicação, claro, ela quanto vai se mais desenvolver cedo, melhor. né? Isso. Entendi. Por isso que quanto mais cedo ter Sim. acesso a esse apoio financeiro, né? Essa E o ajuda, diagnóstico, e né? o diagnóstico, mais cedo essa criança vai receber estímulos, não é Sim, isso? sim. Então você mãe ou você parente de alguém que está vivendo essa experiência, tem alguém na família que tem essa condição, conhece alguma mãe que tem uma criança, um filho que preenche essa condição do autismo, incentiva essa pessoa a buscar. Talvez ela nem sabia, fica lá, né? Muitas pessoas descobrem depois. Sim, muitas vezes não. A criança pode não ser autista, mas ela pode ter o TDAH, que também está muito E também preenche jogo hoje. também O TDAH até então pode buscar também já é esse uma auxílio? condição um pouco mais fácil de lidar, né? O autismo, porque já é uma questão de suporte que precisa na escola, Isso. um professor, Uma dependendo... clínica especializada para fazer as terapias, né, os estímulos. Sim, entendo. e por muitas vezes a criança autista, ela tem as crises. Sim. Dependendo se ela estiver num ambiente barulhento, ela pode ter uma crise. Então, sim. A depender também do nível, né? Sim, tem do crianças nível. que têm um nível mais severo, no caso, sei lá se é o 3, É o suporte 3 que eles suporte falam, 3 né? é o que a gente antes considerava o severo. Se ouvir um barulho, ele entra em crise. Eu ouvi um caso de um menino que, na época das festas juninas, quando ele ouvia uma bomba, né, um estalo de fogos juninos, é um sofrimento muito grande, porque tudo neles é muito alterado, né? A audição, a depender, é claro, cada São caso mais é um sensíveis, caso. né? São mais sensíveis. Tem a sensibilidade até de alimentos também, né? Todo alimento que eles usam. Sensibilidade, eu conheço um caso de uma sensibilidade a roupas, né? Todo tipo de roupa. É o que fala de textura. Isso. Sensibilidade a texturas. É incrível que cada caso é um caso. Não quer dizer que todos têm os mesmos sinais, né? As mesmas características. É um mundo, né? Um mundo. O autismo é o espectro, mundo. o espectro, é como se fosse o espectro solar. Cada Muito bem, a gente pessoa vai tem dar uma um particularidade. intervalozinho. Nosso apoio cultural já está sendo chamado. E a gente volta para continuar aqui, recebendo essas informações com a doutora Fabiane Carvalho sobre esse tema, direitos do autista. Eu já trouxe aqui mãe de autista, experiência de mães que né, passaram por essa trajetória de até descobrir. Sim. E já trouxemos aqui muita coisa boa sobre o autismo. Mas falar dos direitos do autismo, acho que é a primeira vez que a gente traz uma advogada especializada nesse assunto. Então, vamos prestar bem atenção, porque quanto mais informações, melhor para a gente, melhor para a sociedade, melhor para as famílias, porque a ignorância, né, traz muito sofrimento. Quando Muitos a pessoa descobre as coisas, tem aquela informação, olha, a porta se abre. Sim. Então, vamos para o nosso intervalo e a gente volta. E você que tem alguma pergunta, pode mandar aí pelo WhatsApp, 3201-8071, ou lá no Facebook. Faça um comentário, faça uma pergunta. Tá bom? A gente volta já com a doutora Fabiane Carvalho. O Espaço Mulher volta já. 10h46. Você sabia que a maior parte do nosso planeta é coberta por água? Então, água está sobrando, certo? Errado. Só 1% de toda a água do mundo pode ser usada para consumo. Portanto, precisamos economizar. Colabore hoje, fazendo suas atividades sem desperdiçar água, para ela não faltar amanhã. RK
RK Studio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Studio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Economorte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espargueto, 1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria, 1 kg, 4,98. Feijão carioca baiano, 1 kg, 3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro, Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta e como eu fico feliz sabendo que você está aí do outro lado na escuta do programa Espaço Mulher. Programa que está no ar há 27 anos e os nossos propósitos são bem definidos, né? Nossos objetivos. Primeiramente, glorificar o Senhor, amém, falar da palavra de Deus e vem aí os objetivos secundários, que é trazer informação de qualquer área para vocês, para nós. E é incrível que cada dia que a gente traz alguém para entrevistar aqui, é um assunto, às vezes, novo, né? Muitas vezes até algum assunto que já foi falado, mas com uma roupagem nova. E hoje a doutora Fabiana Carvalho, ela que é especialista em direitos do autista. Ela traz hoje aqui esse tema, que eu vou brincar aqui com ela, que hoje é só a parte 1. Ela vai vir novamente para a parte 2, pois como o nosso tempo corre, né, ela vai falar aqui de forma breve sobre quais são esses direitos de forma bem objetiva. E ela virá outras vezes para continuar falando. Sim, com certeza. Porque cada vez são ouvintes diferentes e assim eu quero que mais e mais pessoas sejam informadas. Então, vamos lá. Sim. Eu vou aqui elencar alguns direitos que os autistas adquiriram. Né? Sim. Quando o autista ele é criança ou adolescente, ele também é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Se for um autista que é idoso, então ele também vai ser regido pela lei do Estatuto do Idoso. Outro direito também muito importante de ser elencado aqui é a questão do direito ao diagnóstico. Então, a criança, o adolescente, né, o idoso autista, ele tem esse direito ao diagnóstico. E aí é feito pelo SUS, se a pessoa não tem o plano de saúde. Então, tem esse direito de investigar, né? Se a pessoa tem ou não. Através de um pediatra do SUS, né? Sim, o ideal também um neuropediatra, né? Primeiramente, se for a criança, um pediatra. Se o pediatra falar para o pai e para a mãe que há aquela necessidade, que realmente é bom ser investigado, é necessário, aí tem a questão do neuropediatra, que é uma especialidade muito difícil de ser encontrada, infelizmente. Muitos têm que ir para fora até cidade, pelo plano de saúde, pelo SUS, é muito complicado para conseguir. É muito Mas difícil. Geralmente é o neuropediatra que vai dar aquele diagnóstico mesmo preciso, não é isso? Porque ele tanto sabe da questão da condição física da criança, como também... questão neurológica. Sim, a questão neurológica. Então, é um profissional habilitado. Habilitado, ok.
Então, Já falei do BPC, né? Sim. Que é a questão da renda. sim. Um benefício também muito importante que foi concedido para eles é a questão da gratuidade do transporte municipal e interestadual. Sim. Então, a pessoa autista, ela tem direito de andar, no caso, né? De se locomover de ônibus na sua cidade e também viajar para outros estados. Olha, Então, mas para isso, para ele garantir esse direito, ele vai ter que ter o quê? Uma carteirinha? Como é que é isso? ó, ele vai ter que ter o diagnóstico, né? diagnóstico. E automaticamente ele vai ter que dar entrada na carteirinha dele. Aí aqui tem um organismo? Um órgão Sim, a pessoa deve procurar Sim. a prefeitura e fazer a carteirinha. Se for seu filho, seu irmão, faz a carteirinha. O pessoal gosta de colocar aquele cordãozinho que é um quebra-cabeça, que já identifica, né? Nos lugares, assim, que a pessoa chega nos lugares, Entendi. é identificado já como uma pessoa E dentro da prefeitura, autista. qual é o órgão específico que essa pessoa vai procurar? Ó, Se ela já tem um diagnóstico, é claro, precisa levar o laudo médico e tal. Ela leva o laudo médico. Aqui em Vitória da Conquista, até então, é o setor do... Acredito que ali no Glauber Rocha, que faz esse... que já tem a questão de fazer o cartão do SUS, ali Sei. também faz. Ok. Mas eu vou procurar saber se ainda está Exatamente sendo qual lá local. ou se tem outros locais aqui Sim. que pode ser feita essa carteirinha. Então, é um direito importante, Sim, né? Já é uma sim. economia grande para essa família, né? Sim. Muito bem. Já. Gratuidade nos transportes. Então, essa criança, Isso. esse adolescente, esse até adulto, tem esse direito garantido. Tem um direito. Não vai pagar passagem no município e nem se for viajar para outro estado também. A jornada de trabalho reduzida, no caso aí, os pais que são servidores municipais, estaduais e federais, se tiver um filho autista, ele tem direito a ter uma jornada reduzida. Sim, para ele ter tempo de cuidar desse Sim, filho, sim, né? sim. E no caso, se for o adulto que trabalha já tendo o diagnóstico de autismo, ele vai ter também direito de reduzir a sua jornada de trabalho? Porque tem muitos que trabalham, né? Aí, Tem sim, aí tem que ser conversado dentro da empresa, se um tem acordo, alguma né? particularidade que ele vai ter que porque no tem caso muitos da autistas função... que funcionam normalmente Isso. no seu trabalho secular, tem a sua formação e tudo. Muitos têm altas habilidades. Altas habilidades, Então, sim. são pessoas, assim, que Sim. têm uma inteligência acima da média. Então, a questão de trabalho, ela não vai... Normalmente não tem dificuldade no trabalho, né? Esses que têm altas habilidades. E aqueles que têm essa particularidade do autismo, Sim. as empresas, normalmente, a partir de 100 funcionários, toda empresa tem que ter, né? Um funcionário com uma condição especial. Ou esse direito também é incrível, né? Sim. Toda empresa Isso, que tem a partir isso. de 100 funcionários deve ter no seu quadro de funcionários um autista. Não Ou necessariamente um autista. autista, uma pessoa que tem alguma especialidade. alguma deficiência. Sim. Porque o autismo já é considerado, né? Sim. Já entra na Sim. parte de deficiência. Aí Aí é pode interessante, ser... a gente chega nas empresas, a gente Isso, vê, isso. né? As grandes empresas Isso. sempre tem alguém que antigamente era considerado inútil, mas hoje Isso. não. Eles são encaixados nas empresas. Isso. Não só os autistas Mas podem também trabalhar. síndrome de Down. Portador de deficiência auditiva, O- motora. Isso. né? Muito, é verdade. São várias as especialidades Sim. que as empresas podem estar empregando. É outro direito garantido. A questão também, é outro direito, é a educação especial. Porque, assim, a criança, o adolescente que é diagnosticado, e dependendo do nível, né? Ele precisa de um suporte de um professor auxiliar para acompanhá-lo nas atividades escolares. É um dos direitos adquiridos, né? Pela E pessoa aí autista. fica complicado, porque nem toda escola vai ter esse profissional habilitado, especializado, para estar acompanhando esse aluno Isso. autista, né? Nem as escolas particulares, nem as escolas Públicas. públicas estão dando conta. E outra coisa, existem escolas que discriminam Não os matriculam. autistas, querem negar o direito à matrícula e criam obstáculos. E isso aí os pais têm que enfrentar. Tem que enfrentar Tem e que buscar denunciar, o seu direito, sim. denunciar, buscar até um advogado para estar lutando por ele. Se por acaso negar a matrícula de um filho que é sim. diagnosticado com autismo na escola municipal
ou na escola particular, os pais têm que buscar seus direitos, porque nenhuma escola pode negar o direito à matrícula. Gente, isso é muito sério. E essa escola vai ter que receber esse aluno e ele não está preparado. É bem complicado isso. E até se for, dependendo se for na via judicial, até uma multa e danos morais, viu? Se a escola se negar. Porque não está cumprindo esse direito dos portadores. Sim. E qual é o outro direito que nós temos? A questão da prioridade também é um direito muito interessante, porque ajuda muito a pessoa com autismo, né? Criança, adolescente ou idoso, quando ele vai numa repartição pública, ele tem a prioridade de atendimento. Num banco. Tem um direito garantido por lei. Isso. Tem prioridade. Tem a prioridade. Então, ele não vai ficar esperando lá o tempo, né? Sim. Normal. Ele vai Passa entrar... na frente de todo mundo. Isso, ele vai entrar na prioridade. Eles têm um nível de tolerância baixo, né? Sim. Geralmente essas pessoas, eles não... São impacientes. Impacientes e tal. Então, mais algum direito importante? Eles vão entrar na prioridade juntamente com os idosos, as lactantes e mulheres grávidas. Isso. Okay. As pessoas que têm esses outros tipos de prioridade, né? Que são... Isso. Aí eles vão ter esse direito. Sim, repartição pública e privada. Fila para embarcar no avião, tudo tem que ter a prioridade. Muito bem. Qualquer coisa que eles vão participar, até um evento também cultural, também vão ter a prioridade. Isso é legal demais, gente. É um cuidado a mais, é uma demonstração meio de amor, de respeito, porque todas as pessoas têm direito à vida e essa vida tem que ser uma vida plena e não uma vida restritiva. Porque senão essa pessoa vai ficar até com medo de sair de casa se ela não vê seus direitos garantidos. Sim. Como eu falei também antes, a questão da carteirinha. Sim. Porque a partir do diagnóstico, né, confirmado, é bom os pais fazerem a carteirinha, porque é através disso que ela vai conseguir os direitos. Muito bem. Gente, é muita coisa boa que ela traz aqui para nós, que precisamos saber mais sobre o direito do autista, né? São muitos direitos. E a doutora Fabiane Carvalho, ela é especialista, ou seja, ela estudou, porque ela foi comovida através de um caso que chegou às suas mãos. Sim. E ela se debruça sobre isso para estudar, para ajudar famílias, mães. Então, mãe, não fique aí de braços cruzados, busque os seus direitos. E a doutora Fabiane está à disposição para um aconselhamento, para uma consulta. Deixa aí seu arroba, seu Instagram. Eu vou deixar aqui meu Instagram. É Fabiane Peixoto. ADV. Não é Carvalho. Eu coloquei Carvalho, mas é Peixoto. Porque é Peixoto Carvalho, mas você não é Fabiane Carvalho Peixoto. Mas no Instagram é Peixoto. Isso. Aí, qualquer dúvida, também espero voltar aqui mais vezes. Claro, para continuarmos aprendendo mais, né, sobre esse tema. Sim, que é um tema muito importante. Sim. Além do Instagram, você deve ter um número que pode ser chamado? Sim. Pode deixar aqui. É o 779 8844 5787. Muito bem. Se você perdeu isso, procure a gente, que a gente passa para você o contato da doutora Fabiane Peixoto Carvalho. Ou é Carvalho Peixoto? Fabiane Carvalho Peixoto. Carvalho Peixoto. Muito bem. Uma serva de Deus. Amém. Uma mulher que está envolvida, não somente no sentido da vida profissional, mas com pessoas, né? Que cuida de pessoas, porque isso é um cuidado também. E sempre quem tem esse compromisso com Deus, quem é comprometido com o reino de Deus, exerce a sua profissão assim, de forma humanizada, de forma de ver o ser humano em primeiro lugar e não ver o diagnóstico, não é isso, querida? Sim. Deixe a sua mensagem para a gente terminar e fazer a oração final. Eu queria agradecer aqui minha participação, agradecer a Rose pelo convite e falar que mães e pais, não se desesperem, porque corram atrás dos seus direitos, porque seu filho merece ter um tratamento especializado e ele pode sim, se ele fizer o tratamento, ele pode levar uma vida normal. Olha que maravilha. E outra coisa, autismo não é doença. Muito bem, é uma condição que deve ser respeitada, cuidada e ter seu espaço garantido. Que maravilha, né? Infelizmente, há 50 anos atrás, há décadas atrás, não se tinha essa visão sobre os portadores dessa ou de qualquer uma outra limitação, né? Muitas pessoas limitadas sofriam por não conhecer os seus direitos e as mães também. Mas hoje, mãe, você tem seus direitos, mãe. Busque. A mãe é guerreira.
A mãe é aquela que luta, que vai Verdade. atrás, que corre por amor, porque o amor de mãe é incondicional. Agradeço a todos vocês que ouviram o nosso programa até agora, ou quem estava só no rádio, depois vai lá no Facebook, compartilha aí essa live com mães que você conhece, famílias que você conhece que precisam saber desse tema. Agora vamos à oração final. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Te damos graças, Pai de amor, Pai querido, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus, em tudo vemos a tua boa mão. Ó Deus, tu és o nosso auxílio, tu és a nossa proteção e a cada dia podemos desfrutar disso. Obrigada, obrigada. Nós agradecemos pela vida da doutora Fabiane, que tão bondosamente encontrou um espaço na sua agenda para que está aqui hoje, enriquecendo o nosso programa. Abençoe cada ouvinte. Ó Deus, que vidas sejam alcançadas nesta manhã, que mães possam estar cada vez mais sendo fortalecidas para cuidar melhor de seus filhos, especialmente mães de filhos especiais. Fica conosco, nos dê um resto de dia na tua presença. É em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Agora a gente se Amém. despede prometendo voltar eu amanhã e a Fabiane, qualquer dia desse, ela Sim, retorna para a sim, parte 2. Com certeza. Muito Tchau, tchau, obrigada. ouvintes. Tchau. O Espaço Mulher volta amanhã.